Você já experimentou fazer nada? Ou quando você foi fazer nada, ter o seu tempo de descanso, logo arrumou alguma coisa para fazer? Vivemos tão acelerados que quando o tópico é descansar, ficar em silêncio, meditar, nosso corpo logo se agita e perde o foco em questão, que é simplesmente relaxar, se acalmar e esvaziar a mente. E o que diz a Bíblia? Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Você tem vivido assim? Você já entendeu que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu? Quero te explicar o que é ócio produtivo. Significa uma pausa, um tempo de descanso. Neste momento, a sua rede de modo padrão, também conhecida como DMN, é ativada. Nós temos como que um centro executivo no nosso cérebro, ao mesmo tempo que nós temos um tempo de, entre aspas, descanso no nosso cérebro, de reorganização no nosso cérebro. O executivo é o que você, na maior parte do seu dia fazendo as suas tarefas, usa, porque você precisa de concentração. Tudo que envolve concentração é o modo executivo do seu cérebro. Quando você não está concentrado em alguma coisa, não está focado, pode ser até durante uma aula, você não está presente naquele momento, o seu outro lado do cérebro, chamado rede de modo padrão, é ativado. E então você começa a processar ideias, você começa a processar informações do passado, às vezes projetar coisas para o futuro. E pode nem ser algo relacionado àquele momento presente. Normalmente é algo realmente que você já viveu ou quer viver. E aonde você se perde, porque você chama de procrastinação, porque você deveria estar fazendo algo, mas você não está, né? E aí você pega e fala: eu preciso produzir mais. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Você precisa ter qualidade no que você faz. Então, você está ali fazendo alguma coisa, você tem que estar presente naquele momento. Quando você desfoca, a sua rede de modo padrão está no controle. E então você já começa a pensar em outras coisas. Às vezes, uma resposta que você queria ter dado para algum colega, para alguém que você conversou semana passada, vem, você fala: nossa, podia ter respondido assim, nada a ver com o seu momento atual, mas o seu cérebro está processando informações passadas. E você vai e se direciona para o seu passado ao invés de estar vivendo o seu presente. Aí é que tá. Fazer uma pausa é um momento onde você não tem que se concentrar. Não é um momento onde você tem que estar fazendo alguma coisa. É o contrário disso, é você fazer nada. E é o que tem se perdido na nossa geração. Porque parece que a gente sempre tem que estar fazendo algo. Só que quando a gente se põe nesse cheque, né, de sempre ter que fazer algo, o que a gente acaba fazendo? Não fazendo nada. Imagine que sua mente é um campo de batalha de ideias. Enquanto você age o tempo todo, é como se os soldados da sua mente estivessem apenas reagindo. Mas quando você para, é como se o general ele subisse em um alto monte, visse a batalha de cima, recalculasse a rota, reposicionasse os seus soldados e tivesse a melhor estratégia para poder vencer aquela batalha. Só assim ele pode vencer com sabedoria e não apenas com força bruta. Então hoje eu quero também agora nesse momento trazer 3 práticas para você hoje ativar essa rede de modo padrão no seu cérebro e poder descansar, entendendo que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Acompanha comigo. Primeira prática: diminua as telas.
As telas, elas têm todas, computador, celular, televisão, tem muita informação. O seu cérebro não tem tempo de digerir todas as informações, criar conexões fortes no seu cérebro. A pior coisa é passar shorts no YouTube. A pior coisa que tem nos Reels do Instagram passando. Não faça mais isso. Você vai estar fazendo o oposto do que eu tô falando aqui, que é saudável pra você. Pra mim, eu tirei esse hábito da minha vida porque eu entendi que eu tinha um esgotamento cerebral depois de fazer isso. Você vai hiperativar o seu cérebro e você não vai dar a oportunidade dele pensar com clareza e fazer conexões fortes e estratégicas para que você seja mais inteligente, mais sábio, mais concentrado. Segunda prática, você vai escolher um momento que eu aconselho no meio do seu dia. Aconselho ainda mais, né, ainda melhor, se você puder descansar depois do almoço, porque o seu cérebro, ele, eu não sei se você já percebeu que você tem aquela queda de energia depois do almoço, porque ele se concentra na digestão da comida que você consumiu. Então é um momento onde o seu cérebro realmente precisava descansar, né, de outras atividades externas para se concentrar na atividade interna. Mas se você não puder descansar depois do almoço, pegue um outro momento. Pelo menos 15 minutos você deitar e fechar os seus olhos, nada mais, tá? Se você quiser colocar uma musiquinha clássica, né? Mas sem letra também, para você realmente desacelerar o seu simpático. Eu falei mais sobre o sistema parasimpático e o simpático neste vídeo aqui nos cards. Assista, e você vai entender melhor, mas simplesmente o simpático é aquela luta ou fuga, o instinto de sobrevivência do seu cérebro. A gente não precisa viver no simpático, a gente pode viver no parasimpático com sabedoria e equilíbrio. O parasimpático é aquele responsável por você processar as ideias, respirar fundo, pensar antes de agir. E você só reequilibra, né? Dando pro seu cérebro esse tempo de eu não estou lutando ou fugindo. Eu não estou morrendo. Eu não preciso sobreviver nesse momento. Eu posso viver, posso desfrutar. Mas comece com esses poucos minutos que vão fazer uma grande diferença na sua rotina. E terceira prática, que é ter o seu momento de meditação na palavra de Deus. Então, ter o seu tempo todos os dias de ler a palavra de Deus, de orar e de memorizar versículos. Nath, mas por que eu não posso simplesmente ler a Bíblia? É muito mais sábio se você pegar aquele versículo que você acha que você precisa tanto, né, naquele período da sua vida, nesse período da sua vida, e memorizá-lo. E toda vez que vier um pensamento negativo, todas as vezes que você estiver atordoado, recitá-lo, ele estar ó, na ponta da sua língua. Então, tenha esse tempo de meditação e fortaleça, tá? O poder da palavra de Deus na sua vida, porque nós não vamos vencer pela força do nosso próprio braço. O Criador de todas as coisas e do nosso cérebro está ao nosso lado para poder nos ajudar a vencer. Comece a usar a palavra de Deus, que, por exemplo, em Mateus 6,34 diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você não precisa se prender ao passado ou ao futuro, mas o presente já é um presente que Deus te deu para desfrutar, para ser grato, para contemplar, para se posicionar em ousadia, em sabedoria, para que você deixe o seu legado nessa terra e possa exaltar o nome do seu Criador, o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Então chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Hoje falamos sobre ócio produtivo, sobre 3 práticas que nós podemos fazer hoje para poder melhorar o nosso foco e a nossa mente. Eu finalizo com uma frase de Sêneca, que estar ocupado muitas vezes é a desculpa para não pensar. Então hoje, ao invés de continuar no automático e se preocupar mais com a quantidade do que com a qualidade, pare, dê um tempo, faça uma pausa, para que você possa pensar antes de reagir, tomar atitudes mais assertivas e viver cada dia mais a plenitude e a abundante vida que o Senhor já prometeu para cada um de nós. Que Deus te abençoe e que Ele te ajude a colocar tudo que Ele nos deu de conhecimento e que transbordou nesse vídeo, que Ele te ajude a colocar tudo em prática. Porque Ele nos deu conhecimento do nosso cérebro. E
Ele nos deu a sua palavra para seguirmos. Nós temos todas as ferramentas. Basta nós as usarmos. Até a próxima.